Estamos fazendo uma recapitulação do que falamos no domingo à noite para que nós possamos prosseguir. Ele era até mesmo coigual com Deus. Ele era o braço direito de companheirismo com Deus. Ele é chamado de Lúcifer, que significa aquele que tem ou aquele que dá luz, que é revelação. Devemos conhecer a Satanás para que nós possamos enfrentá-lo. Ele é conhecido por diversos títulos na Bíblia Sagrada: serpente, dragão, diabo, Beelzebul, enganador, tentador, maligno, e etc. E ele é um rei, se fez rei, e o seu reino é o reino das trevas. Ele é o príncipe das potestades do ar. E como rei, ele tem um reino. E o seu reino é o reino do pecado, reino da escravidão, reino do medo, reino da possessão, reino da enfermidade, reino dos vícios, do ódio, da impureza, da usura, da idolatria, da mentira, das guerras e pelejas, da crueldade, do orgulho, do homicídio, da maldade, da malícia, da astúcia, do engano, da política, bem como também ele é o rei das religiões. Sua missão ou a sua intenção, a sua obra na terra, primeiramente é chefiar os anjos caídos, os demônios, que se puseram ao seu lado quando da guerra no céu contra Miguel. Sua missão também é causar a queda do homem. Quando os filhos de Deus entraram em carne humana, a missão de Satanás foi vir para destruir a posição deste homem com Deus, o companheirismo deste homem com Deus. Sua missão é perturbar a humanidade, é opor-se à obra de Deus, é impedir o progresso do Evangelho, é seduzir o homem, é torcer as Escrituras e fazê-las dizer aquilo que ela não está dizendo na realidade. É provocar a apostasia entre os crentes, é matar, roubar e destruir. Esta é a missão sólida de Satanás: destruir completamente, roubar completamente, matar definitivamente esta fé, esta influência espiritual que temos nós com o Espírito de Deus. Satanás, antes de ter esta missão, ou de ser este personagem que nós temos mostrado, ele era um grande personagem na presença de Deus. Ele era um ser superior na presença de Deus. O profeta Isaías chegou a dizer que ele era grande, ele era filho da alfa, ele era estrela da manhã. Ele não foi sempre imperturbador, ele foi até mesmo um anjo protetor. Ele era um protetor e ele foi feito para proteger, não para perturbar. Ele foi feito para guiar, para dar luz, para dar revelação, para enviar e transmitir a palavra de Deus. Ele era coigual com Deus. O profeta Ezequiel, onde lemos no culto passado, capítulo 28 de Ezequiel, estivemos lendo que ele era perfeito em formosura, cheio de sabedoria, era o aferidor de medida. Ele estava no Éden, jardim de Deus, e era coberto por toda a pedra preciosa. Ele era um querubim ungido para proteger. Ezequiel 28:14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas tu andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que achou-se iniquidade em ti.
Então ele era um varão perfeito, ele era formoso, na sua formosura até espiritual, estabelecido para proteção, para garantia do companheirismo com Deus. Porém, ele teve uma inveja no seu coração. Ele quis um reino melhor do que o reino que Deus deu a Miguel. Ele não estava contente com a sua posição de igual com Deus, braço direito do companheirismo com Deus. Ele queria reinar, ele queria governar os anjos, porque os anjos eram governados por Miguel. Miguel era o grande líder, o grande chefe de todos os anjos, querubins, serafins, arcanjos, que toda criatura que Deus havia feito estava na direção e na ordenança de Miguel. E Satanás quis um reino melhor. Ele nunca quis ser maior do que Deus, porque ele sabia quem era Deus. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, porém acima das estrelas de Deus, mas semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser adorado como Deus. Ele queria receber honra como Deus recebia de Miguel e dos anjos que estavam sendo liderados por Miguel. E na sua sabedoria, na sua sagacidade, no seu poder que ele possuía, e até por causa da posição em que ele se encontrava, ele conseguiu ganhar 2/3 dos anjos que eram liderados por Miguel, e com eles tentou fazer para si um reino melhor, um reino mais bonito do que o reino de Miguel. Foi então que começou a primeira peleja, a primeira guerra, onde o pecado entrou no céu. Ali entrou o pecado, ali entrou a peleja, a guerra, e a primeira batalha que foi pelejada foi entre Lúcifer e Miguel. E Miguel usou o nome do Senhor para derrotar a Satanás. Miguel se escondeu atrás da palavra de Deus, atrás do Logos de Deus, do assim diz o Senhor, e escondido atrás deste poder da palavra, Miguel expulsou Satanás do céu. Com ele, os seus anjos também foram precipitados do céu. Eles foram expulsos do céu. Ele caiu de sua posição quando ele quis um reino melhor do que o reino de Miguel. Diz o profeta irmão Brana, na mensagem A Maior Batalha que uma vez foi pelejada, parágrafo 236. Ele diz assim: Satanás utilizou de destruição para fazer descrer a palavra de Deus e estabelecer um reino melhor do que o reino que tinha Miguel. Ao fazer isto, Deus o expulsou. Deus o precipitou da sua posição. O método de Deus é de lançar fora a maldade, lançar fora os arrazoamentos, lançar fora as superstições, lançar fora as enfermidades, lançar fora o pecado. Amém. Aleluias. Ele quis estabelecer um reino melhor do que o reino que tinha o arcanjo Miguel, o Deus desta era maligna. Parágrafo 77 ao parágrafo 80, diz assim o profeta de Deus: observem bem, Satanás não foi chamado de Deus de nenhuma outra era a não ser desta era em que nós estamos. Vamos ler isto. Nós simplesmente tomaremos o nosso tempo e vamos voltar. Eu tenho isto escrito aqui, Isaías 14. Vamos voltar a Isaías 14 só por um momento e ver o que Deus disse o que Satanás fez. E ele cita a Escritura: como caístes do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ele diz: vê, a ambição de Satanás era de ser adorado como Deus. Ele, diz o profeta, ele tomou 2/3 das estrelas do céu,
ascendeu acima daquelas estrelas e pregou para elas e enganou a 2/3 delas. Vê você isto? Está bem? Mas observem, esta é a sua ambição. E agora ele está pronto com a sua noiva escolhida, detalhadamente, cuidadosamente, através do seu próprio conhecimento, todas pintadas no seu engano de grandes edifícios, grandes denominações, pinturas de conhecimento, de teologia, de esperteza, de intelectualidade, cultura, para enganar o mundo inteiro e se tornar um Deus. E é exatamente isto que ele tem feito. Tem se tornado um Deus, levando tudo para a pessoa do anticristo, o qual já foi coroado vigário de Deus pelo seu amor ao mundo, uma noiva científica, toda vestida nas pompas da intelectualidade, educação religiosa. Ela é feita religiosa como ele, através da sua própria interpretação da palavra de Deus, como ele fez com Eva e com o seu filho Caim, ou como o seu filho Caim fez. Agora, tu disseste, filho de Satanás, mostra-me um lugar na Bíblia onde Caim foi alguma vez chamado filho de Adão. A Bíblia diz que ele era filho do maligno, a semente da serpente. Vê? Não a capa que foi tirada agora, irmão, vê? A pirâmide foi aberta como mostrou a revelação. Observem o que ele fará e no seu pensamento. Ele pensou que Deus habitava na beleza humana. Ele fez aquilo no céu. O pecado nunca começou no jardim do Éden. Isto começou no céu, quando Lúcifer, o filho da alva, se exaltou em beleza e queria um reino mais bonito do que aquele de Miguel. E ele pensou que Deus habitava na beleza. E por isto caiu. Quando Deus não está na beleza, Deus está no caráter. Deus está na revelação. Caim ofereceu um culto do que o de Abel, mas Abel ofereceu um culto de mais revelação do que Caim. Porque ele sabia, por revelação de Deus, diz Hebreus capítulo 11, pela fé, isto é, pela revelação, Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o de Caim, pelo que Deus recebeu o seu sacrifício e não recebeu o de Caim. E o sacrifício de Caim era bonito, eram as melhores frutas, os melhores legumes que ele podia oferecer no altar. Mas Abel teve revelação de Deus, de que sangue foi derramado no Éden. Sangue tem que ser derramado para poder cobrir o pecado do Éden. Se o pecado entrou através de derramamento de sangue, também a salvação, a libertação tem que ser através de derramamento de sangue. Ele tomou um cordeiro e sacrificou aquele cordeiro. Aquilo é revelação de Deus, porque aquilo estava mostrando que um dia o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele seria sacrificado em nosso lugar. Para quê? Para pagar o pecado do Éden. Então aquilo foi revelação de Deus, que ele pôde receber de Deus. Quando Satanás foi expulso do céu, ele foi precipitado do céu. Ele e seus anjos, 2/3 dos anjos que Deus criara, desceram expulsos com Satanás, e ele estabeleceu então o seu reino sobre a terra. Mas agora Satanás é espírito, e os seus anjos que caíram com ele também são espíritos. E Satanás é o príncipe dos demônios, Beelzebul, príncipe dos demônios, quer dizer, rei dos demônios. Então Satanás é diferente dos demônios. Satanás é o líder, Satanás é o chefe, Satanás é o rei. E esses demônios caíram também da 7ª posição de Deus,
da sétima dimensão, aonde estava o altar de Deus, e esses demônios caíram em direção à terra. Mas eles não poderiam viver em espírito na terra. Eles não poderiam caminhar em espírito na terra. Eles teriam que se encarnarem. Da mesma maneira que Deus enviou os seus filhos e começou através de Adão, colocando os seus filhos na terra em carne humana, assim também os filhos que se posicionaram ao lado de Satanás começaram também a se manifestarem em carne humana. E Deus colocou seu primeiro filho na terra, Adão. E logo Satanás procurou uma maneira de introduzir um dos seus demônios também na terra, mas ele não podia gerar através da mulher. Ele mesmo não podia fazer como Deus fez, porque Satanás era coigual com Deus, mas ele não tinha poder para criar. Deus criou Adão, Satanás não podia criar o seu filho. Ele não podia fazer da mesma maneira que Deus fez. Mas ele procurou uma maneira, ele viu que havia um animal na terra que Deus havia criado semelhante ao homem. Ele sabia como proceder, ele sabia como agir, ele sabia como trabalhar. Porque no princípio, quando Deus estabeleceu seus planos sobre a terra, como criaria a terra, como faria o homem e como faria as coisas sobre a face da terra, Satanás estava do seu lado. Ele foi o desenhista desta mulher. E no Éden ele entrou nesta serpente e o induziu a ir a esta mulher, e através das células ele uniu este animal serpente com esta mulher, e sexualmente nasceu um filho deste animal serpente chamado Caim. E Caim, ele era fisicamente aquela serpente, aquele animal serpente, mas espiritualmente dentro dele estava um demônio. Um daqueles demônios que caiu do céu com Lúcifer e com Satanás, ocupou aquele espaço reservado para uma alma santa. Entrou uma alma pecaminosa, entrou um espírito enganoso, entrou um filho de Satanás, isto é, um súdito de Satanás. Por isso o profeta diz: Caim, ele era fisicamente a serpente, espiritualmente Satanás. E desta maneira ele começou a introduzir os seus demônios em carne humana. Como Deus começou a introduzir os seus filhos em carne humana, Satanás também começou, através da perversão sexual, a introduzir também seus filhos em carne humana, seus súditos em carne humana, seus exércitos, ou seu exército em carne humana. Porque todos os filhos de Deus que estavam na glória com Deus, agora são manifestados em carne humana. Este é o exército de Deus. A igreja salva, os filhos de Deus são o exército de Deus. E também está o exército de Satanás. E ele era, Caim, era religioso, era adorador de Deus. Ele servia também a Deus. Mas ao invés de uma alma salva em seu coração, ele tinha um demônio que o fazia negar a própria fé que ele professava ter. Na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, parágrafo 254 a 257, o profeta irmão Branham diz assim: o reino dos gentios foi introduzido pelo rei Nabucodonosor, e a raça gentia foi vindicada por um profeta que podia interpretar línguas estranhas, visões e sonhos. Agora tem vindo através dos gentios, sem nada, através dos medos persas, logo o ferro e as demais pessoas, porém nos pés da imagem termina igual, ou seja, o reino gentílico de novo. Notem bem, Lúcifer
nos últimos dias está operando como no princípio. O que fez Lúcifer? A primeira coisa que ele fez foi romper o companheirismo entre Deus e o homem. Ele queria edificar um reino de maior esplendor e ser de melhor cultura que a de Cristo. Entendem? Agora, se lhes passa por alto, levantem a mão para repeti-lo. Veja, Lúcifer, ali no princípio, teve como propósito em seu coração ter algo maior, mais brilhante no céu do que o que teve Cristo. Veja você que ele está chamando Miguel de Cristo. Correto? E o pensava fazer por meio de um reino mais formoso, mais esplendoroso e de melhor cultura do que o reino de Cristo. Crê você que teremos automóveis e aviões no milênio? Vê você o que está fazendo Lúcifer? Agora, as denominações, tão grandes e formosas e intelectuais, estão fazendo a mesma coisa, reunindo-se para fazer a mesma coisa. Estão se reunindo para se denominar, e assim cada uma tratando de ganhar a outra, e agora tem tanto esplendor que não sabem nem o que fazer, mas unir-se todos com a Igreja Católica. Vê, ali está Lúcifer de novo, edificando um reino maior para lançar fora as pessoas que não creem nas denominações, e tomarão até mesmo seus tabernáculos, e deles farão armazéns, depósitos, e os pastores de tais lugares não terão nenhum direito. Agora, um homem que em verdade for enviado de Deus não ficará na denominação depois de haver ouvido ou visto esta revelação, se é que tem o suficiente para sair da vila. Certo? Eu não digo isso em forma de crítica, porém eu digo como verdade de Deus. Depois que uma pessoa conhece a revelação de Deus, ouve a verdade de Deus e ainda permanece numa denominação, é porque não há muito de Deus nele. Porque a revelação de Deus te tira da mentira e do engano religioso. O que é esse sistema religioso? Se não uma torre de Babel, uma mentira, um engano. Qual delas está certa? Batistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, adventistas, anglicanos, Deus e amor, assembleianos? Quais? Que é isso senão uma torre de confusão? Línguas diferentes, torre de Babel, fé diferente, e todos se dizendo do mesmo Deus, pertencente ao mesmo Deus. Ora, e na verdade o são, mas não ao Deus do universo, ao Deus de Israel, mas ao Deus desta era maligna, Satanás, que é o Deus das religiões. Porque é ele quem cria credos, dogmas, doutrinas humanas, é ele quem faz facções, divisões, porque ele é o rei da política. E que fazem os partidos políticos? Se dividem, se dilaceram, se separam e criam outras siglas, outras denominações partidárias. É o mesmo espírito que está na política, é o mesmo espírito que está nas denominações, porque um só é o chefe de ambos, Satanás. Ele é o cabeça da política, ele também é o cabeça das denominações, ele é o cabeça das religiões. Ele quem faz batistas e metodistas, presbiterianos, luteranos e pentecostais de todas as alas se separarem e se enganarem dizendo que pertencem ao mesmo Deus. Estão adorando a Satanás, pensando que estão adorando a Deus. Eu peço que você que está aqui me ouvindo nesta noite e não tem costume de nos ouvir, que tenham um pouco de paciência conosco,
porque nós estamos desvelando a Satanás para você. Estamos tirando o engano religioso dos seus olhos para que você possa ver a verdade da palavra de Deus nesta era. Veja bem, nesses últimos dias, Lúcifer está fazendo as mesmas coisas. O podem ver? O diabo está fazendo as mesmas coisas. Ele está edificando uma igreja híbrida, formada de membros híbridos, os quais são híbridos pelo conhecimento, que tem suplantado a palavra, produzindo um homem intelectual em vez de um homem renascido. E ele está construindo um reino intelectual, o qual será de maior esplendor que o pequeno rebanho de Cristo. Quem tem feito isto são anjos caídos. Não diz a Bíblia que foram anjos caídos os que puseram atenção em Lúcifer, em lugar de pôr atenção em Cristo, a quem antes pertenciam? Não é assim. Agora escutem muito bem, preste atenção. Sendo anjos caídos, que deram atenção a Lúcifer e caíram do céu, que classe de anjos eles eram? E vale a pena repetir, nestes últimos dias, Lúcifer está fazendo as mesmas coisas que ele fez no princípio. O diabo está fazendo as mesmas coisas, edificando uma igreja híbrida, formada de membros híbridos, os quais são híbridos pelo conhecimento, que tem suplantado a palavra, produzindo um homem intelectual em vez de um homem renascido. E está construindo um reino intelectual, o qual será de maior esplendor que o pequeno rebanho de Cristo. Quem tem feito isto são anjos caídos. Não diz a Bíblia que foram anjos caídos os que puseram atenção em Lúcifer, em lugar de pôr atenção em Cristo, a quem antes pertenciam? Não é assim. Agora escutem muito bem. Agora, sendo anjos caídos, que classe de anjos eram? E o profeta responde: luteranos, wesleyanos, católicos e pentecostais, os quais não se mantiveram firmes em seu primeiro estado, como aqueles anjos. Antes eles têm caído em organizações como o baluarte principal de Lúcifer, ali em Niceia. O que tem feito? Tem organizado uma grande associação ecumênica de ministros para assim edificar uma imagem à besta, como ensina a Bíblia, e estão edificando uma economia cristã, a qual fechará as portas desta igreja e de outras semelhantes. Vê você como é que opera Lúcifer? Ele não suportará por muito tempo pregadores como esses, que desvenda este mistério e que revela a sua posição real. Eles não suportarão isto. E o Concílio Ecumênico, muito em breve, fecharão estas igrejas e a transformarão em armazéns, porque ele não suporta ser desvelado. Ele quer continuar a enganar as pessoas e que elas comecem a pensar que são cristãs, quando na verdade não são. São religiosos, são denominacionais. Como ele fez em Niceia, mudando a doutrina original do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e dividindo Deus em três pessoas da imaginária Santíssima Trindade, quando na verdade não existe nada de santíssima nela, mas ela é toda satânica, porque Satanás a construiu em sua mente pervertida
para fazer as pessoas desviarem sua adoração de um Deus único e verdadeiro, cujo nome foi manifestado na terra e é Senhor Jesus Cristo. Ele quis fazer Jesus uma segunda pessoa, e ele introduziu esta doutrina da Santíssima Trindade, que Deus é Pai, mas não é o Filho nem o Espírito Santo, que o Filho também é Deus, ou que o Pai é Deus, mas não é o Filho nem o Espírito Santo, ou que o Filho é Deus, mas não é o Pai nem o Espírito Santo, e que o Espírito Santo também é Deus, mas não é o Pai nem o Filho, criando uma verdadeira Babel na mente dos homens, que começaram a adorar três pessoas da Santíssima Trindade, e ele marcou na testa, na mente das pessoas com o seu sinal, porque este é o sinal da besta. A Santíssima Trindade é o sinal de Satanás que está na mente das pessoas. E eu observo as pessoas quando andam na rua, e imediatamente elas fazem o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles são beberrões, são adúlteros, são até mesmo espíritas, são macumbeiros, mas aquilo já está na mente deles. Eles já fazem altares separados, altar para o Deus o Pai, altar para o Deus o Filho, altar para o Deus Espírito Santo. E já está na mente, já desde o catecismo, ensinado para nossos bisavós e tataravós, já ensinado no catecismo que Deus é Pai, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, e tal, e no Espírito Santo, etc. Ele fez aquilo para poder enganar as pessoas, e ele introduziu esse batismo trino, que segundo Apocalipse são três espíritos de raiz que têm entrado no cristianismo, e há um demônio se fazendo passar por pai, há um demônio se fazendo passar por filho, há um demônio se passando ou fazendo-se passar por Espírito Santo, porque a Trindade de Deus é Deus em Cristo, e Cristo na igreja, e a igreja no reino restaurado. A Bíblia diz em Colossenses 2:9 que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Tudo que é Deus habita em Cristo, e tudo que é Cristo habita nesta igreja. Aleluia! Glória a Deus! Mas ele se vestiu de revelação. Ele se vestiu para enganar e introduzir esse credo para a igreja no concílio de Nicéia. Vê, o profeta diz: estou tratando de apresentar-lhes a revelação tríplice do mistério de Deus. Então o que fizeram? Venderam tudo para obter os arrazoamentos de Satanás, de sabedoria e de educação, como fez Eva e também os anjos caídos. Agora Wesley foi um homem de Deus, porém o que lhe seguiu? Entraram os anjos caídos, demônios. Que foram os anjos no princípio? Foram seres criados por Deus mesmos, porém logo caíram quando deram atenção à sabedoria de Lúcifer, e nisso chegaram a ser anjos caídos, formando organizações após os homens de Deus que têm vindo para estabelecerem a verdade na terra. Porém, antes que aquela verdade pudesse chegar a ser proclamada e chegar à verdadeira revelação de Jesus Cristo, os anjos caídos entraram e se apoderaram e formaram as denominações. Foram aqueles demônios que caíram com Lúcifer que têm formado as denominações. E você ainda vai ter comunhão com uma denominação depois disso? Você ainda vai estar satisfeito numa denominação depois desta palavra? Por isso é
que a revelação do mistério dos 7 selos teve que ser aberta. Agora o vem, se Lutero houvesse continuado, haveria chegado a isto. O mesmo poderia dizer-se com Wesley ou Pentecostes, que haveriam feito. Há uma só coisa que pode suceder: tem que haver uma mensagem no tempo do fim, quando já não há nada que possa lhe seguir. E agora o mundo ecumênico está enredado numa hierarquia tão tremenda que será impossível que uma denominação ou que outra coisa lhe siga. Vê? Ou você ou está nisto ou não está. Vê? O fruto está na copa da árvore. E a luz está dando neste fruto predestinado, que está se madurando até chegar a ser como Cristo, produzindo a mesma doçura, a mesma suavidade e o mesmo espírito que ele teve. Oxalá que vocês possam ver isto. O fruto está na copa da árvore agora para receber a luz do sol para amadurecer. É tempo do reconhecimento de quem você é. Houve um tempo em que você foi chocado por aquela galinha denominacional, mas você não é original dela. Você é um ovo de uma águia que foi raptado, que foi tomado por alguém para ser chocado por uma denominação. É a maneira que trabalha também Deus, para que você possa ter revelação da sua palavra, porque Deus trabalha apenas com revelação. Deus não quer que ninguém chegue a Ele porque alguém falou com Ele. Deus não quer que ninguém aceite a Ele porque alguém falou a Ele. Não, vou explicar melhor. Deus não quer que eu chegue ao conhecimento de quem Jesus Cristo é porque o irmão Joani me falou. Eu tenho que receber uma revelação disto. Esta está a prova em Mateus capítulo 16. Capítulo 16 de São Mateus, versículo 13, diz: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, não foi nenhum homem que te falou, não foi nenhuma igreja que te disse, não foi nenhum homem que te disse, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta revelação de quem sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra o que? Contra a revelação, a igreja que tem a revelação de quem Jesus Cristo é. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Por quê? Por que ele proibiu eles de dizerem que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo? Porque tinha que ser por revelação. Da mesma maneira que era a revelação em Pedro, tem que ser a revelação em você. Você tem que ver Deus em Jesus Cristo. Você tem que ver a palavra de Deus encarnada. Você tem que ver a revelação de Deus. É por isso que eles não veem o Pai no Filho, mas nós podemos ver, porque é a revelação de Deus. Filipe, antes da revelação, ele queria saber isto. São João 14, quando Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Quantas vezes escutei pregadores dizer: ninguém vai ao Pai. Lê esse versículo e dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não, Jesus nunca disse ninguém vai. Ele disse: ninguém vem, ninguém vem, ninguém vem. Porque onde está o Pai? Nele, nele, nele. Filipe ouviu aquilo, ele dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: quem me conheces a mim? Deixe-me ler como está escrito para que você veja esta revelação de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Vocês têm visto o Pai agora aqui diante de vocês. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Ele não disse: bom, Filipe, o Pai não pode ser visto, Filipe, o Pai está lá no céu, Filipe. Não, ele disse: Filipe, eu estou aqui convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. Aleluias. Por quê? Porque ali está habitando o Pai corporalmente. Tudo que é Deus estava dentro dele. O mesmo Espírito Santo que gerou a Jesus no ventre de Maria, ele veio morar dentro dele. É o corpo que Deus preparou para si. É o tabernáculo que Deus preparou para si. Por isso ele disse: o Pai que habita em mim é quem faz as obras. É o Pai que mora dentro de mim, é quem faz as obras. E aquele grande Deus que se derramou em Cristo, e tudo que era Deus estava em Cristo. E no dia de Pentecostes, tudo que é Cristo se derramou nos seus discípulos. E cada homem que vem a Cristo, disse Pedro, Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e também recebereis Deus morando dentro de você. Recebereis o dom do Espírito Santo, que é Deus em dois pés, Deus em você moça, Deus em você mulher, Deus em você homem, Deus em você rapaz, Deus em você. Isto é que traz o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele traz Deus para morar dentro de você. Amém. Ah, se pudéssemos ver esta revelação, se pudéssemos entender isto. Porque não é suficiente conhecer quem é o diabo, não é suficiente conhecer quem é Deus, mas é mais do que suficiente conhecer quem somos nós. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Aquele anjo que ficou ao lado de Lúcifer, anjos caídos, anjos religiosos, denominacionais? Ou é você um eleito de Deus? Ou é você um filho de Deus que fica ao lado da palavra de Deus? Que não dá ouvido para Lúcifer através de Roma, não dá ouvido para denominações, nem para credos e dogmas que negam a palavra, negam os ensinamentos apostólicos. Vê, estão provando que tipo de anjos são. E você vai dizer assim: puxa, pastor, mas espera, eles têm muito poder. Oh, eles falam tremido, oração muito ungida. Sim, ele faz tremer as nações. E eu vou lhes mostrar na próxima oportunidade, no próximo culto que vem domingo à noite. Eu vou te mostrar Lúcifer e seus anjos hoje na terra, pregando o evangelho da mentira e da falsidade. Vamos nos colocar de pé. Ama você o Senhor, ama você a sua palavra,
Ama a revelação de Deus. Ó Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, aleluias. Nós adoramos a Ti, Senhor, aleluias. Glórias a Ti para sempre. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Glória a Deus, o Senhor merece a honra. O Senhor merece a glória, o Senhor merece a majestade, o domínio e o poder, o Senhor merece os nossos louvores. Pai, muito obrigado pela revelação, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado por abrir a nossa mente para entender as Escrituras, para entender a sua mensagem. Não nos deixe enganado, não nos deixe enganar, mas revela a sua palavra para nós. Mostre quem somos nós e deixa-nos ver quem somos nós através desta mensagem. Dá-nos a posição correta, dá-nos o nosso lugar correto. Ensina-nos, Senhor, aonde ficar, aonde posicionar ao lado correto da sua palavra. Aleluias, glórias a Ti, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus.